Bom, pessoal, fazer aqui o mais rápido possível para vocês o circuito da avaliação, né? Essa aqui é para a turma 1, opa, para a turma 1 e 3S2 da prova no dia 26/11, ok? Gabarito. Bom, essa aqui é a prova 2, então pegue como referência quem tiver a prova 2. Todas as questões, vou botar aqui, ó, todas as questões aqui é tudo verdadeira, certo? Isso aqui é tudo verdadeira. Então, quem colocou tudo verdadeira, tá ok. As outras provas, a T1, T2, a T3, T4, T5 e a T6, aí vocês comparem por essa aqui. Deixa eu ver aqui. Na T1, a T1 tudo falsa. Na T2 é tudo verdadeira. Na T3, de A até E, até a E, falsa, e de F até o J, verdadeira. Na T4, de A até E, verdadeira, e de F até J, falsa. Na T5, A, falsa, B, verdadeira. E assim vai. C, falsa, D, verdadeira. E, falsa, F, verdadeira. G, H, I, J. Aí, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. Na T6 é verdadeira, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Aí é verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Então, as questões são bem fáceis, né, de verificar a sua falsidade ou não, certo? Então, aqui estão as questões que são todas verdadeiras. Muito bem. Deixa eu voltar. E fazendo a terceira questão, essa aqui também é simples. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui, acho que fica melhor assim. Bom, série, quando as resistências são iguais, né? Os R's aqui, os valores são iguais. Então, se estão em série, é igual a 3R. Em paralelo, R sobre 3 misto, aí é só fazer o que está em paralelo, né? Como ela aqui não tem como eu colocar lá, eu acho que eu botei o 3R sobre 2, em alguns casos 2R sobre 3, não é misto e não é série. Essa resposta dessa questão em provas que elas estão em paralelo ou R sobre 3, é a mesma coisa. Então a gente vai verificar isso, Agora, como é que a gente vê? Bom, pessoal, eu já falei para vocês, quando o condutor não tem resistência, quando a gente despreza a resistência do fio e não tem nenhum resistor conectado a esse fio, então não tem nenhum resistor aqui nem aqui, logo subtende-se que isso aqui é um curto-circuito, tá?
Então ele está ligando o ponto A com o ponto B. Como ele é um curto-circuito, a diferença potencial que está no A, ela vai estar aqui nesse ponto aqui também, que eu vou chamar de A, porque é a mesma coisa. A mesma acontece aqui, ó. Se aqui é 0 volts, aqui vai ser 0, então aqui vai ser B também. Então perceba que se eu tiver um resistor entre A e B, eu vou estar com um resistor direto à fonte, como a gente já convencionou. Que o A para nós aqui é o positivo e o ponto B para nós vai ser o ponto negativo. Menor potencial, né? Menor potencial, maior. Desculpa a nossa falha. Menor potencial e P maior potencial. Essa é a diferença entre os dois aqui. Então, se esse é A e esse é B e esse resistor está entre A e B, então eu coloco ele aqui, que é o R. Se esse segundo resistor está em B e A, que é a mesma coisa que está em A e B, porque ele não tem polaridade, então é R. Esse acontece com esse. Então vejam que, reescrevendo o circuito, ele vai estar ABB. Desculpa, tudo A, tudo A, tudo A, tudo B, tudo B, tudo B. Logo eles vão estar paralelos. Como a gente diz lá, resistores em paralelo e resistores paralelo, resistências elétrica iguais, então basta pegar a resistência equivalente, basta pegar o valor e dividir pela quantidade. Então o valor é R, a quantidade é 3. Então está aqui o nosso resistor. É por isso que ele é o item B nesta prova, né? Aí dependendo da prova, deixa eu pegar aqui, deixou aqui, ó, T1, T2, T3, T4, T5 e T6. Tá aqui. Essa aqui é a T5, T4, T3. Essa aqui é a T1. Então na T1, olha só. Deixa eu trocar minha caneta aqui. Na T1 seria o R3. Eu não risco aqui. Minha mesa não. Até aqui para risco aqui com o mouse. Aqui seria R sobre 3. Na T1. Certo? Vamos ver uma outra aqui. Outra que seja diferente. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui seria o paralelo. Então essa aqui tu assinalaria paralelo. Show? Ó, paralelo. Tranquilo? É assim que funcionou essas provas. Muito bem. Dito isso, vamos ver a questão 1. Essa questão 1, ele pede 3 itens. A corrente que passa por I, deixa eu botar isso aqui mais para o lado, por I5, a tensão do ponto C, então eu quero essa tensão aqui, então eu quero esta tensão aqui, o VC, eu quero saber a corrente que passa aqui, que é o I5, preciso achar a corrente total que sai da fonte, e a resistência total equivalente. Okay? Então, para mim achar o I, eu preciso do R equivalente, já que a gente está usando a lei de Ohm para isso. Então, vamos resolver para a gente achar a resistência equivalente. Então, eu vou fazer passo a passo aqui. Primeiramente, eu vou resolver essas duas aqui. Essas duas eu vou chamar de RA. Depois eu vou resolver estas duas aqui e vou chamar de RB. Quando eu resolver o RA, eu vou ter o circuito da seguinte forma. Aqui é o ponto A. Aí eu vou substituir R1, R4
para uma única chamada de RA, que vai até o ponto B, que é o VB. Vou chamar aqui de VB. E aí eu vou continuar tendo a minha R2. R3 e R5 eu vou substituir por uma chamada de RB. Veja que o RB vai estar em paralelo com o R2. E nesse ponto que une as duas é o meu VC. E aí ele vai até o R6, depois do R6 ele vai para... Depois do R6 ele vai para a fonte, né, para o negativo. Aqui é o negativo e aqui é o positivo. Então olha só. O RA, a gente viu que quando eu tenho resistência e série, como é que eu sei que elas estão em série? Porque a corrente I que sai da fonte, chegando nesse nó, ela vai se dividir em três correntes. Essa corrente aqui, que eu vou chamar de IA, esta corrente aqui, que eu vou chamar de I2, que vai passar por 2, IA vai passar pela resistência equivalente, que é R1 e R4, e aqui eu tenho uma outra corrente que eu vou chamar de IB, tá? Esse IB vai passar por R3 e R5. O I2, ele vai passar aqui, vai chegar no nó, que é a outra derivação. E o IB vai chegar aqui no nó também. Então, essas duas correntes, elas vão passar por R6, que eu vou chamar de I6. Esse 6, ele vai chegar nesse nó, junto com a IA, que vai chegar também nesse nó. Aí ela vai voltar a ser o I também, de novo. Desculpa. Então eu tenho a corrente saindo, olha só, I lá do ponto A, do VA, né, da potencial A, e ele vai ser o IA mais o I2 mais o IB. Desculpa. Sendo que o I2 mais o IB é igual a o I6. Está aqui, ó. O I2 e o IB vai ser o I6. E o I6 mais IA vai ser igual ao meu I total. Então, se eu for substituindo aqui, vocês vão ver que elas, no final, vai dar tudo a mesma coisa. Agora, olha só. O IA está passando por R1, então R1 passa o IA, que é o mesmo que passa por R4, certo? Seria o IA igual a o I1, o IA igual a o I4, porque eles estão em série. É aí que eu identifico que eles estão em série. Se eles estão em sequência, então é R1 mais R4. Então RA vai ser, agora eu vou ter de ir lá em cima olhar, o R1 é 1K. Eu não preciso botar 1K aqui, porque eu sei que depois ele vai virar 1K, porque estão somando, a potência fica a mesma. Então R4 é, cadê o R4 aqui? Ó, R4 é 6K, mais 6. Então aqui o RA, agora sim eu boto a unidade, 7 kΩ. Para quem não entendeu o que eu disse, foi o seguinte, ó. RA é R1, que é 1 kΩ, mais R4, que é 6 kΩ. Então, mesmo potência, então vai ficar 7 kΩ. Se tu quer ver de um outro jeito, RA é 1 vezes 10 na 3, visto que K é igual a 10 na 3, ohms mais, um pouquinho mais para a direita,
mais 6 vezes 10 na 3 ons. Então, RA, 1 mais 6, ó, mantise, 1 mais 6 é 7, soma-se e mantém o expoente. Mantém a ordem de grandeza. Isso aqui é a mesma coisa que 7 kΩ. Fechou? Então eu vou tratar sempre desta forma daqui para frente. Muito bem, achei o RA. Agora eu vou achar o RB para mim poder fundamentar esse circuito aqui. Então o RB é igual a R3 mais R5. R3 mais R5. Logo, o RB, R3 é quanto? R3, 2K. Então, RB é 2 mais o 5. Quem é um 5? 5 está aqui, ó. É 4 ohms. Então, RB vai ser 6 kΩ. Então, eu achei o valor de RA e RB. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Já que transformamos isso aqui dessa forma, eu não consigo fazer mais nada com esse, porque eu tenho de resolver o que está em paralelo aqui. Então, nós vamos pegar esses dois que estão em paralelo. Sabemos que são resistores diferentes. Então, o R2 e R3 eu vou chamar de RC, porque eu vou substituir os dois por RC. Então, nós vamos ter assim, ó, VA. Então, nós vamos ter RA lá em cima e R2 e RB que eu troquei por RC. E agora ele aqui é o ponto C, ó, e ele vai estar em série com R6, que é o meu VB. Bom, resolvendo o RC que está em paralelo, nós vamos ter o seguinte. RC, já que são dois resistores em paralelo, é o produto pela soma. É o RB, é o R2 vezes o RB dividido por R2 mais RB. Quem é o R2? Aí está lá em cima. O R2 está aqui, ó, é 3K. Então é 3 vezes RB, 6, dividido por 3 mais 6. 18 dividido por 9 é igual a 2 kΩ. Bom, o que eu fiz com toda aquela unidade? Então vamos fazer aqui, fazer um adendo com as unidades. Então o que é o K? O K é 10 na 3. Então nós temos aqui RC. Então RC, que é esse aqui. R2 é 3 vezes 10 na 3 vezes 6 vezes 10 na 3. Agora eu repito embaixo, só que agora eu vou somar. Soma, mantém expoente. Multiplica, soma o expoente. 3 vezes 6, 18, vezes 10 na 6. 3 mais 3, 6. 3 com 6 dá 9, vezes 10 na 3. Então, RC é igual. 18 dividido por 9 dá 2, vezes 10 na 6. Esse vezes 10 aqui passa para cima multiplicando. O sinal dele muda, fica negativo. Multiplicação agora. E eu posso... multiplicação agora... Eu poderia enxergar isso de outra forma. Eu ia fazer e hesitei. Porque quando ele sobe, ó, fica 1 vezes 10 dá menos 3. Que é a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Então, 2 vezes 1, 2. Vezes 10. Soma o expoente. Então, 6 mais menos 3 dá 3 ohms. 3 ohms a gente sabe que é quilo.
Então ele volta na mesma coisa. Então quando eu tenho sempre o mesma múltiplo aqui, né, quilo, mega, giga, ou seja, ou submúltiplo, e ele é em todo o circuito, não, ele vai manter a mesma unidade. Bom, agora vocês vão verificar o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o IA ainda, só que aqui aquela corrente 5, ó, ela já está agora, já não é mais a corrente 5, ela já somou as duas correntes, né? Agora eu tenho uma corrente só, que é a I6, que é a mesma que vai passar por RC, certo? A mesma que vai passar por RC. Tranquilo? Então, para mim saber qual vai ser essa, eu vou descobrir esta corrente aqui, para mim achar esta queda de tensão, para depois achar aquela corrente nesse circuito aqui, ó, porque daí eu tenho essa tensão aqui, que eu vou chamar carinhosamente de V6, depois eu vou ter essa queda de tensão aqui, que eu vou chamar de... vai dar coincidência com esse VC aqui. Esse VC é a sequência, ó, A, B, C. Eu vou chamar essa tensão aqui de V2, que vai ser igual a esse VB aqui. Eu sabendo esse V2, que é igual ao VB, porque eles estão em paralelo, eu vou descobrir a corrente que passa aqui. Se eu descobrir essa corrente aqui, pessoal, se eu descobrir essa corrente aqui, eu vou descobrir isso aqui, ó. O I5. Porque o RB, a corrente que passa por RB, é a mesma que passa por R5. Beleza? Então veja aqui. Então vamos lá. Achar agora essa corrente. Como é que eu faço? Bom, elas estão em paralelo. Eu vou chamar essas duas aqui. Eu vou chamar essas duas de RD. Quem é RD? É RC mais R6. Quem é o RD? R6, RC é 2. O R6, vamos lá em cima no enunciado, R6 é 5K. Olha que coincidência. 5K. Então RD vai ser 2 mais 5, 7 kΩ. Show? Aqui, a resistência em paralelo. O que é que eu encontrei? Aí eu tenho esse resistor aqui, ó, esse circuito. Daqui vem para cá, ó. Então eu vou ter o RA, continua. Tem um R, que é o VA, e aqui o VB. Eu tenho o RD. Esse RD aqui, agora eu consigo achar a corrente aqui? Consigo. Consigo até achar essa corrente aqui. Então, quem é a resistência equivalente? Então, agora, para fechar, a resistência total, que é igual à resistência equivalente, é essa circuito em paralelo. Então, produto pela soma. Quem é o RA? Em algum lugar tem aí. É 7, né? Olha só. RA é 7. O RD, 7. 7 mais 7. Então vai dar 49 sobre 14. Isso aqui dá 3,5 kΩ. Por que eu sei sem precisar fazer nenhum cálculo, nem usar a calculadora? É porque tu já fez antes. Não, é porque eu raciocinei dessa forma. Os dois RA é igual a RD, que é igual a 7 kΩ. Então, R total, pega o valor e divide pela quantidade, que é 2. Qual é o valor? 7. Qual é a quantidade? 2. 3,5. Deixa eu apagar aqui, que eu botei quantidade e botei o valor. Que é N. Agora sim.
dá 3,5 quiloohms, porque isso aqui está em quiloohms. Show? Se vocês não acreditam, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 49 dividido por 14 é 7 sobre 2. 7 sobre 2. 3,5. Show? Bom, aqui eu já achei a resistência total. Então, basta tu colocar lá, ó. (3,5 quiloohms). Qual é a resistência total? Bom, pessoal, dentro da lei de Ohm, nós sabemos que corrente é igual a tensão sobre a resistência. Faça a seguinte pergunta: que tensão eu quero no circuito? É a tensão total. Então eu tenho VAB. Qual é essa? Para mim achar a corrente total, eu preciso da tensão total e da resistência total. Então eu adaptei a formulazinha geral da lei de Ohm para o circuito. Então, qual é a tensão total lá? Voltar a 100 volts. Então aqui é 100 volts dividido por 3,5 quiloohms. Isso é a mesma coisa que 100 volts dividido por 3,5 vezes 10 na 3. Eu não sei dividir dessa forma, então tu vai pegar 100 volts, dividir por 35. Volta uma casa para a direita, subtrai 1 do expoente. Então vai ficar 10 na 2 ohms, já está convertido, e aqui em volts. Agora tu vai pegar o 100 e dividir por 35. Claro que tu com calculadora, tu não precisa disso. Então, ó, 100 dividido por 35. 10 não dá, eu vou ter de pegar o 100. Se eu botar 2 aqui, ó, 2 vezes 3, dá 70, né? Muito bem. Se eu botar 3, 3 vezes 3 dá 9. Então, ficar menor que 10. Fechou. Então, vai dar... Não, mas tem mais o 5 aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Aí vai 1. 3 vezes 1, 9 e 1, 10. Aí passou. Vai dar 105. Logo aqui vai dar 2. 2 vezes 35, 70. 0, 7 para 10 dá 3. Abaixo 0. Agora eu tenho 30, dá para não, desculpa. Agora eu tenho 300. Aqui, ó, 300. Né? Eu abaixei o 0, então vai a vírgula aqui, ó. Não esqueçam que eu estou fazendo, eu só estou usando a mantisa, ainda tem um expoente, tá? Agora eu estou baixando, e como eu não tenho zeros aqui para baixar, eu coloquei virtualmente aqui, vamos colocar assim, eu sou obrigado a botar essa vírgula aqui, porque 30 não dá, então eu tenho de botar a vírgula. Muito bem. Qual é o número que multiplicado por 35 chega perto de 300. Agora vocês já sabem que se eu botar 9 aqui, 9 vezes 3, 27. Mas só que tem esse 5 aqui, ó. Se eu botar 9, aí vai ficar 9 vezes 5, 45. Então ficou 5, né? 9 vezes 7, 27, com 4, 31. Então vai dar 315. Aí não dá. Então vai ter de ser o 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Então aqui vai dar 0. Aqui fica 2. Aqui abaixo. Abaixo 0. Bom, 2,8 para mim é suficiente, tá? 2,8 já é suficiente. Mas não esqueça que tem o 10 na 2. Então aqui, ó, 2,8 vezes 10. Como ele está dividindo aqui, passa para cima multiplicando e o sinal muda. Então isso aqui vai dar em ampere. Volts sobre ohms dá ampere. 2,8 ampere é um ohm. Tranquilo? Não. Volta uma casa para a esquerda.
Então vai ficar 0,28 vezes 10. Se eu voltar uma casa para a esquerda, eu vou voltar para a direita, porque eu quero deixar em milha. Se eu voltar uma casa para a direita, ó, então vai ficar vezes 10, soma menos 1, dá menos 3 amperes. 10 na menos 3, 28 miliamperes. Certo? Na calculadora, como é que vocês iam interpretar? Olha só. Aí vocês iam pegar aqui, né? 100 dividido por 3,5 expoente 3. Olha, 1 sobre 35. Como é que fica? Ó? 0,28, eu não quis passar ali, ó, só um númerozinho já deu. Se eu botar em potência, ó, Eng, 28,6 miliampere. 28 já tá bom para mim ali, para a nossa resposta, tá? Muito bem. Ou vocês vão aqui na calculadora, ó, é o setup, não, é o setup. Na minha tem que ser assim, tá? Vocês vão lá em modo na calculadora de vocês, ó. Segunda função, setup. Fixar, 6. Aí aqui eu quero duas casas. Então, ó, 100 dividido por 3,5 expoente 3. Ó, ele arredondou. Ou ele bota ali, ó, 30. Não tem problema nenhum. O próprio calculadora está arredondando ali, tá? Então pode ser assim, pode, não tem problema nenhum. Bom, o negócio aqui é o processo. Então achei a corrente I. A corrente I, meus amigos, é 28 miliamperes, que é igual a 28 vezes 10 na menos 3 amperes, que é a mesma coisa, ó. Menos 2, menos 1, então 0,028 amperes. Qualquer forma que vocês coloquem aqui, está corretíssima. Agora, eu tenho de achar o I5 e o VC. Quem é o VC? O VC é essa queda de tensão aqui, ó. Vocês percebem que essa queda de tensão ela é igual à queda de tensão de R6? Então nós vamos, ó, para mim o VC vai ser igual a R6 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por ele não é igual a esse circuito aqui? E para mim achar essa corrente, não basta eu pegar a tensão, ó, essa tensão, ela vai ser igual ao quê? A soma dessas duas tensões aqui, né? Certo? Então, quem é a soma dessas duas? É o RD. Então, se eu pegar a diferença de potencial total e dividir por R total, eu tenho essa corrente que posso chamar a corrente de IC. Então, vamos lá. Então, ó. Então, vamos lá. O IC, de novo, vou fazer de novo aqui. Aqui eu estou respondendo, acho que é a A, né? Essa aqui é a B, essa aqui é C, e a de cima ali é a D. E tudo isso aqui que eu calculei, essa aqui é a D. Bom, pessoal, tem 10 minutinhos só de aula aqui. Então, como é que a gente acha o I? I é igual a V sobre R. Que I, aí vocês fazem a pergunta para vocês, qual é o I que eu quero? É o I que passa, não, é lá no, não é no D, é o resistor D, né? Eu quero a corrente I que passa por D, porque eu tenho a tensão que vai ser sobre o D, que é a tensão total, e tenho a resistência total daquela parte do circuito, que eu chamei de RD. Então, quem é o VAB? É o 100 volts. Quem é o RD? Aí eu tenho de me lembrar aqui.
Onde é que eu peguei? Ó, o RA igual ao RD, ó. Ó, tá aqui o RD, tá aqui o RD, RC, o RD tá aqui, ó, 7K. Então, quem é o RD? É 7 vezes 10 na 3 ons. Sempre, bom é sempre unidade com unidade. Toda vez que eu boto em notação, eu já estou colocando a unidade direta. Então, aqui, ó, 100 dividido por 7 dá para por 10. Aqui dá 1. 1 vezes 7. 7 para 10, 3. Abaixo 0. Aqui vai dar 4, né? Porque 5 vezes 7, 35. 4 vezes 7, 28. 8 para 10 dá 2. 2 para 2 dá 0. Abaixo 0. Agora sim eu boto a vírgula. Qual é o número multiplicado por, qual número multiplicado por 7 é igual ou menor que 20? Se eu botar 2, se eu botar 3 dá 28, então dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 20, 6. Dá mais uma? Vamos tentar aqui. Qual é o número? Se eu botar 7, 7 vezes 7, 49. Não dá. 8. 8 vezes 7, 56. Porque se eu botar 9, dá 63. Então dá 8. Dá 4. E assim vai, né? Então aqui, pessoal, 14,2 já estava de bom tamanho. 14,3. Então a corrente aqui é 14,3 mA. Porque isso aqui vai ficar negativo, né? Vai para cima multiplicando, fica negativo. Ampere. Isso é igual a 14,3 mA. Essa é a corrente, meus amigos. Essa é a corrente que vai passar por RD. E a corrente que vai passar por RD é a mesma que passa por RC. Eu chamei de... Vou trocar aqui para... Vou trocar esse aqui, ó, pela corrente... Ó, fica mais fácil, né? ID. Ela vai passar por RC e vai passar por RD. Eu vou pegar a referência ao negativo, então é essa aqui que eu quero saber. Se eu sabendo isso aqui, porque VC vai ser igual a R6. A V6. Por quê? Porque essa aqui é a minha referência, ó. Certo? Essa aqui é a minha referência. Então vamos lá? Então vamos lá. Quem vai ser o meu VC? Meu VC é igual menos o VB é igual a RC, a V6. Quem é o V6? Quem é o VC? É o que eu quero descobrir. Quem é o VB? É 0 volts, é referência. Quem é o V6? É o R6 vezes a corrente D que passa por ele, que é essa corrente que a gente achou aqui. Então, meu VC menos 0. Vou repetir aqui, né? Aqui é o corrente D. Então, o meu VC vai ser igual. VC menos 0 é VC. R6. Agora me esqueci quem é o R6. R6B. Tem um R6 aqui em algum lugar. Eu vou olhar lá em cima que é mais rápido. 5. 5. Deu TDAH agora. 5. Então vai ficar 5 ohms, não quilo-ohms, vezes a corrente que passa por D, que é 14,3 mA. Olha só, VC. Eu vou repetir aqui, só que eu vou trocar o R, o K e o mili. R vezes 10 na 3, que é o K, ohms, vezes 14,3 vezes 10 na menos 3 miliampere. Ohms vezes ampere dá tensão. Então vai dar 10 na 3 vezes 10 na menos 3, ó, dá 0. Então é a mesma coisa que tu cortar o K com milha aqui, ó. 5 vezes 3, 15, fica 1, vírgula.
5 vezes 4, 20, 21. 5 vezes 1, 5, com 2 dá 71 volts. Essa é a queda de tensão de R6. Bom, por que a gente tem de calcular? Eu poderia calcular já direto aqui, é o VC, né? Eu poderia calcular direto a queda de tensão desse cara aqui, até que eu agora eu chamei de RC, né? Eu chamei de RC. Nessa queda de tensão desses dois aqui, ó. Agora eu consigo achar essa queda de tensão daqui até aqui, porque eu sei que V6 é igual a VC, que é igual a VC. Esses dois aqui valem 71,5 volts. Bom, se eu sei a maior e sei essa aqui, eu consigo achar a diferença. Porque essas duas aqui, V2, né, o VB, essas duas aqui eu vou chamar de VB. Então, 71 mais VB é o VA e VB. Então, eu vou fazer aqui mesmo, pessoal. Eu vou fazer em preto, mas eu vou fazer aqui mesmo, tá? Meio desorganizado, mas vocês, na sequência do vídeo aí, vocês vão entender. Então eu quero saber essa tensão aqui, ó, daqui até aqui. Então eu sei, ó, que VA menos VB, potencial em A menos o potencial em B, maior potencial menos o menor potencial é igual a VB mais VC. Né, VC? Perdão. É VC, é o mesmo, né? VC. Esse VC é esse VC aqui. Quem é o VA? 100 volts. Quem é o VB? 0. Chamei de VB, mas tem um VB lá também. Eita. Então vamos chamar de outra coisa. Porque senão vai confundir a cabecinha aqui, ó. Esse VB aqui não é. Então eu vou chamar de V2 para diferenciar. Já que tem um VB negativo ali, né? Quem é o V2? É o que eu quero saber. Quem é o VC? Que é essa tensão nesse nó aqui, ó. É 71,5 volts. Bom, 100 menos 0 é 100. Tá somando, passa para cá, subtraindo. Então, V2 vai ser igual a 100 menos 71. Vamos lá. 100 menos 71,5. (28,5). Então a tensão ali é 28,5 volts aproximadamente. Bom, eu sei qual é a tensão que passa para o RB, que vai ser a mesma que vai passar, ó, por R5. Está aqui o RB, eu calculei que é a mesma tensão de V2, agora eu sei qual é a corrente que vai passar por R5. Porque se eu pegar essa tensão que eu calculei, dividir pela resistência daquele circuito, que é o C, né? RC. O RC eu calculei aqui, ó, 2K. Então, ó, a corrente é a tensão sobre a resistência. Só que tu tem de perguntar o seguinte: qual é a corrente que eu quero? A corrente que passa por R5. Qual é a tensão que vai estar sobre R5? É a mesma de V2. Então eu vou ter o V2. E qual é a resistência daquela parte do circuito? É RC, ó. É só essa parte aqui. Que vai estar. Não é RC, não, perdão. Não é RC, é o RB. Que é a parte do circuito que vai passar por ele aqui, ó, o RB. Então eu quero o RB. Então o I, aqui, o I5, ó, essa aqui é a formulazinha geral. Eu adaptei a parte do circuito que me interessa.
E agora eu vou substituir. Quem é o V2? Calculei aqui. Volts. Quem é o RB? Eu em algum lugar eu achei esse RB aqui. Aqui, ó, 6K. Então o I5, agora eu não vou mais fazer aquele joguinho de letrinha, então eu já vou fazer direto. 28,5 dividido por 6, expoente 3. Aqui ele está dando zero porque deu um número muito pequeno. Então eu vou lá, ó, substituo aqui, boto 1, oh, droga, 6 e tá 5 número aqui. Então 28,5 divide por 6 expoente 3. Então vai dar 4, cadê aqui, ó? Vai dar, ó, se eu botar em potência, ó, 4,75 miliampere. Esta é a corrente que passa por ele. Então quem chegou a esse valor aqui, 4,75 miliampere, é a mesma que o VC. E o VC lá, o que eu achei o VC? O VC é o 71,5, né? Tá aqui, 71,5 miliampere. Então tá aí resolvido. Desculpa, foi meio alongado. Então aí as correntes, tá? Refaça vocês sozinhos até o dia da prova. Tchau, obrigado.